Hoje a continuação do assunto, problemas do primeiro grau. A diferença desses problemas é que hoje eles vão conter na sua resolução frações, tá? É a novidade. Mas é a mesma coisa, mesmo estilo de montagem das equações, melhor, dos problemas que nós estávamos fazendo nas últimas semanas, tá? O que vai mudar de fato é a resolução. Vamos utilizar aqueles métodos de resolução que envolvem frações, tá? Então eu coloquei o probleminha 1 aqui, simples, mas importante, que vai servir para vocês entenderem o desenvolvimento desse tipo de problema. Então, um número somado com sua quarta parte é igual a 20. Qual é esse número, tá? Então, para resolver esse problema, vocês já sabem, porque já vem esse trabalho das últimas aulas, que quando eu falo número, esse número é, na verdade, quem? O x da questão. Então, você vai descobrir esse número vai ser o x, tá? Aí, o termo novo aqui, vocês provavelmente nunca escutaram ou nunca leram, né? É quarta parte. A palavra parte, quando vocês ouvirem, ou lerem, melhor falando, é relacionada à fração. E quarta é relacionada ao número 4, né? Então, quando eu tenho a quarta parte do número, né, que é a sua quarta parte, então a quarta parte é relacionada ao número. Então, a quarta parte do número vai ser o número x dividido em 4 partes, certo? Então, a palavra parte você já associa a uma fração, tá certo? X sobre 4. Se fosse quinta parte, seria x sobre 5. Se fosse a terça parte, x sobre 3. E assim por diante, tá? Se for a palavra metade, metade é duas partes, né? Então seria x sobre 2. Então assim, seria em cima dessa linha, tá? É uma palavra-chave, palavras-chave, mais de uma palavra, que são importantes para definir a utilização das frações nas equações, tá? E como é que eu vou resolver isso, professor? Mesmo jeito que a gente fazia antes, tá? Ó, vamos ler e tentar escrever até chegar no momento da pergunta, que a pergunta é aqui, né? Escrever por meio de símbolos o que isso aqui está falando. O número x somado, né, ó, mais com a quarta parte, que é x sobre 4, é igual a 20, do jeito que está falando. Então, feito isso aqui, eu vou resolver essa equação. E quem tem boa memória deve saber como é que faz. Quem não tem, vamos lembrar, né? Que a aula é para isso mesmo. Quando você tem equação com fração, uma ou duas mais frações, vocês têm que tirar a fração aqui de baixo. E para tirar esse número aqui de baixo, você multiplica toda a equação por ele. Então, eu vou multiplicar todo mundo aqui em cima por 4, pelo número que estiver embaixo. Então, como é que vai ficar aqui, ó? 4 vezes x, 4x, 4 vezes x de novo, 4x, só que agora sobre 4. E aqui, ó, 4 vezes 20, que dá 80, certo? Aí, por que eu tenho que multiplicar por 4, professor? Porque quando eu faço essas continhas que não fiz agora, vai acontecer isso, ó. Fica igual o 4 em cima e o 4 embaixo. E com isso eu posso cancelar esses 4. E no momento que eu faço o cancelamento, eu não tenho mais nenhuma fração na minha equação. Então, me sobra 4x mais x, que foi o que sobrou dessa fração aqui, igual a 80. Me permitam fazer uma gambiarra aqui. Então, vai ficar 4x mais x, que é igual a 5x. Tudo isso igual a 80. Quando você faz todas as contas de um lado e todas as contas do outro, você já sabe que é a partir dos filhinhos, tá? Então, vai ficar 80 dividido para 5. E 80 dividido para 5 é uma divisão simples que vocês podem resolver no rascunho, tá? A qualquer momento. Eu já vou resolver logo, que o nosso foco não é divisão hoje, é equação, tá? Então, x aqui nessa questão é igual a 16, tá certo? E está respondido problema número 1, ok? Então, a resolução do problema 2 vai ser o seguinte, ó. Número, vocês já sabem, é o x. Então, olha, um número somado com sua terça parte. Então, já tem aquela palavrinha-chave parte, que já representa fração.
Então, a terça parte do número vai ser esse número dividido em 3 partes, né? Terça é relacionada a 3 partes. Então, fica a terça parte do número, terça parte de x. E a montagem é semelhante à que a gente fez ainda agora, né? Ó, o número somado com sua terça parte é igual a 44. Qual é esse número? A pergunta acaba aqui, né? Vocês já sabem. Qual é esse número? Então, chegou no ponto, chegou na pergunta, vocês encerram a montagem da equação. E tudo aqui vai ser multiplicado por 3, né? Foi o que a gente viu no exemplo 1. Se está 3 aqui embaixo, multiplica todo mundo por 3. E vai ficar, ó, 3 vezes x, 3x, 3 vezes x novamente, que dá 3x, só que sobre 3. E aqui, ó, 44 vezes 3, não é isso? Que vai dar 132. Eu acho, é. Então, vai fazer o que aqui? Vai cancelar o 3 de cima com o 3 de baixo na fração, acabando de uma vez por todas a raça da fração. Então, vai ficar, ó, 3x mais o que sobrou, x. Tudo isso igual a 132. Vamos subir aqui. 3x mais x, 4x, igual a 132. E aqui chegou a parte dos filhinhos, né? Que é quando não tem nada para fazer, um do lado do outro. 132 dividido por 4, que dá o resultado que vocês encontraram, que é 33. Ok? Problema 3. A metade do número de figurinhas de um envelope mais a terça parte do número dessas figurinhas dá 60. Qual é esse número? Então, vocês já sabem que vai ser número de novo. E adivinha quem é esse número? O x. Eita, x feio da peste. Bom, e agora vocês vão analisar as palavras-chave do problema, tá? Tem uma palavra aí que não tinha aparecido ainda, mas aparece agora, ó. Metade, tá? E aparece a parte, que foi o que eu tinha falado, né? A parte aqui é a terça. Inclusive, hoje também é terça. Então, o que é que nós vamos fazer? Prestem atenção. A metade aqui é de quem? Do número. E quem é o número? X. Então, a metade do número vai ser esse x dividido em duas partes, que é justamente x sobre 2. Tá claro isso aí, não tá, minha gente? Mas a terça parte do número, ou seja, de x. Já vimos no problema anterior que a terça parte é x sobre 3. Então, eu tenho, ó, a metade do número mais a sua terça parte, que vai dar, ou seja, vai dar igual a 60. Pronto. Chegou no ponto que determina a pergunta, então significa que a equação está montada. Vamos resolver, né? Guilherme falou que tem que multiplicar por 6. E, de fato, vai multiplicar por 6. Por quê, professor? Vamos lá, vamos lembrar. Eu tenho que tirar os dois números de baixo. Tá? Quando você vai resolver equação com fração, tem que tirar todos os números de baixo, que é o denominador. Então, para tirar o 2 e o 3, como eu vou multiplicar por um número, então eu multiplico por 2 vezes 3, que dá 6. É por esse motivo, tá? Então, vamos lá. Todo mundo apenas da parte de cima é que vai multiplicar por 6. Embaixo não vai fazer nada, tá? Então, ó, 6 vezes x é 6x, tudo sobre 2 aqui. Nesse outro, 6 vezes x novamente, só que agora sobre 3. E muita gente esquece, às vezes, de fazer essa multiplicação do número que fica depois de igual, que tem que multiplicar também. Então, ó, 6 vezes 6 é 36, como tem um zerinho, traz ele de volta para cá. Professor, mas agora eu não tenho como cortar, porque os números estão diferentes, né? Então, você não corta, você vai fazer uma divisão nesse caso. Então, divide o número de cima com o de baixo. Então, 6 dividido por 2 é 3, e a letra continua. Para quem não entendeu, novamente eu vou fazer aqui nessa outra fração. Ó. 6 dividido para 3, que vai dar 2. 2x. Tudo isso igual a 360. Deixa eu puxar para cá. Opa, deu uma bugada aqui, saiu do prumo.
Então, ó, puxando para cá, 3x mais 2x, 5x igual a 360, ok? Então agora eu tenho que fazer a divisão, já que não tem mais conta nem de um lado nem do outro. 360 dividido para esse 5, tá ok? E essa conta aí vai dar quanto? Eu vou facilitar a vida de vocês aqui, vai dar 72, tá? Então, qual o número de figurinhas? São 72 figurinhas aí dos boys. Beleza? Então, vamos lá, resolução do problema 4. Vamos fazer a leitura dele com calma. A soma das idades de Carlos e Mário é 40 anos. A idade de Carlos é 3/5 da idade de Mário. Qual a idade de Mário? Pronto, ó. Primeira dica, ó. Chegou na pergunta, qual a idade de Mário? Bota uma barrinha aqui, ó, para vocês saberem que a equação vai até aqui. E a idade de Mário, tem Carlos e tem Mário, né? A idade de Mário vai ser o x da questão, tá certo? Que é o que ele quer descobrir. A idade de Carlos, que ele fala no problema, a gente tem que saber. Eu já falei sobre isso. Problemas que têm personagens, que têm pessoas, todos eles devem ser trabalhados. Então, se fala de Carlos e Mário, em relação às suas idades, temos que saber as idades deles. Então, Mário é x porque é a pergunta. E Carlos é 3/5. 3/5, para quem não sabe, é uma fração, ó, 3 sobre 5. Só que é 3/5 de quem? Da idade de Mário. E a idade de Mário é justamente o que eu chamei aqui inicialmente, ó, de x. Então, quando é uma fração com letra, eu coloco esse x aqui em cima, tá? Fica 3x sobre 5, ok? Então, quando tiver fração com letra, lembrem-se, a letra sempre na parte de cima da fração. E para montar a equação desse problema, você vai usar a primeira informação que foi dada aqui, ó. A soma das idades de Carlos e Mário é 40. Então, vou pegar a idade de Carlos e a de Mário, somar e tá tudo isso igual a 40. Naquela hora que eu coloquei aqui para vocês, eu coloquei x mais 3/5 de x. A ordem tanto faz, tá? Eu vou colocar a primeira fração agora para vocês verem que não tem problema, tá? Mas não se preocupe que a resposta é a mesma. Então, 3x sobre 5, que é a idade de Carlos, mais a idade de Mário, que é x, somando vai dar 40 anos. Então, o meu trabalho agora, para resolver essa equação, é tirar esse 5 aqui da jogada. E para ter esse 5, eu multiplico tudo por 5. Então, ó, tudo que eu falo, tudo na parte de cima. Então, ó, 5 vezes 3, 15. 15x sobre 5. Deixa eu subir um pouquinho aqui, porque senão vai ficar muito apertado. 15x sobre 5, mais 5 vezes x, 5x. E não esquece de multiplicar os números, tá? Ó, 40 vezes 5, você faz aqui, ó, 4 vezes 5, 20. E o zero que eu tirei, eu devolvo. Quando vocês fazem essa multiplicação por esse número, vocês vão fazer o cancelamento, se a parte de cima for igual a de baixo. Nesse caso, como é diferente, vocês dividem o número de cima pelo de baixo. Então, 15 dividido por 5 é 3. 3x mais 5x vai ficar tudo igual a 200. Vamos fazer uma subida aqui, que o espaço é pouco. Então, eu somo aqui a parte do x, ó, 3x mais 5x, 8x. Tudo isso igual a 200. Oi? Eu fiz ao contrário. Aí ficou 5x mais 3x. Foi? Foi. Tem problema não, viu? Pode deixar assim, não precisa apagar não. Então, ó, 8x igual a 200. Não tem conta de um lado, não tem conta do outro. Filhinhos. Então, vai ficar, ó, 200 dividido por 8. E vocês já fizeram essa conta aí pra mim. E eu agradeço que o resultado é 25. Então, significa o que, pessoal? Vamos lá, vamos lá. A pergunta é, qual a idade de Mário? Então, Mário tem, ó,
25 anos. Como você chama uma pessoa de X, então o resultado da equação é a idade dessa pessoa. Ok? Como ele não pergunta a idade de Carlos, vocês não precisam responder, tá? Responda apenas o que é necessário. Qual a idade de Mário? 25, pronto. Ok? Então vamos lá, ó. Problema 5. Colocando-se 24 litros de combustível no tanque de uma caminhonete, o ponteiro do marcador, que indicava 1/4 do tanque, passou a indicar 5/8. Determine a capacidade do tanque de combustível da caminhonete. Vocês perceberam que o problema mudou totalmente de estilo, não foi? Do que a gente estava fazendo agora, nesse daí? Sim. Ele está bem diferenciado, mas não quer dizer que seja nada de outro mundo, não. Vocês vão perceber que ele é bem lógico também, tá? Bom, ele não faz aquela pergunta, qual é isso, qual a idade, como, qual, aquelas outras coisas que a gente já viu, tá? Mas a gente viu que a pergunta começa aqui, ó, determine, é uma ação. Então, a equação para aqui, tá? Determina a capacidade do tanque de combustível. Então, como ele quer saber essa capacidade do tanque, eu vou chamar o tanque de X, tá? Tá aqui, ó. O tanque vai ter X litros. Quantos litros são? Tem a menor ideia. Vamos descobrir ainda, tá? Mas vamos lá, ó. Colocando-se 24 litros de combustível no tanque de uma caminhonete, que indicava 1/4 do tanque. O tanque, eu já disse a vocês aqui, o tanque vai ser quem, ó? O X, tá? Então prestem atenção, como é que vai ser, ó. Colocando-se 24 litros, então 24 aqui não tem X, tá? É só 24. Se ele tivesse falado 24 alguma coisa do tanque, aí você colocava o X. Como ele não falou de X, não falou do tanque, perdão, é só o 24. Então, colocou 24 litros, então colocou a mais, né? Colocou 24 litros mais o que tinha. E o que tinha era 1/4 do tanque. Então, é 1/4 de X. Como eu falei para vocês, o X é na parte de cima. Então, vai ficar 1x sobre 4. Ok? Quem não quiser colocar esse número 1, eu já falei para vocês sobre isso, né? 1x é a mesma coisa que x. Então, por isso que eu vou deixar apenas o x sobre 4, que fica mais bonitinho a equação, tá? Só a minha fração, ficou horrorosa, mas eu vou ajeitar agora. Ok, tá bom? Então, repetindo aqui, ó, 1/4 de x é 1x sobre 4. Como não precisa escrever o número 1 do lado do x, que o x sozinho representa a mesma coisa, x sobre 4. Depois que eu fiz isso, ó, 24 litros mais o que tinha, passou a indicar o quê? Passou a ter 5/8 do tanque, né? Então vai ficar 5x sobre 8. É 5/8 do tanque, que é o x. Como a letra tem que ficar em cima, 5x sobre 8. Pronto. Essa é a equação que nós iremos resolver. Observe que ela tem um formato diferente, mas assim, é um estilo já mais meio que no limite aí do que vocês vão estudar no 7º ano, tá? Existem problemas do 1º grau mais difíceis, mas que não são trabalhados tanto assim no 7º. Então, nesse estilo aí, acho que é o mais complicadinho que vocês vão ver, tá bom? Então, vamos resolver? Como aqui embaixo tem 4 e 8, já sabem, né? Vou ter que multiplicar em cima todo mundo por 4 e por 8. 4 vezes 8 é quanto? 32, tá? Então, ó, vou multiplicar tudo por 32 aqui. 24 vezes 32 dá quanto? Vamos fazer aqui rapidinho, ó. Ninguém é obrigado a saber tudo de cabeça, tá? 2 vezes 4, 8. 2 vezes 2, 4. Agora é a vez do 3, ó. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 2, 6. Mais um quitinho do 12, né? 7. Aí eu somo. 8. 4 mais 2, 6, 7. Vem pra cá, ó. 768. Tudo isso somado com quem? 32 vezes x. 32x. Tudo isso sobre 4. E aqui, ó, 32 vezes 5. Isso aqui eu consigo fazer de cabeça rápido. Dá 160. Vai ficar 160x sobre 8. Observe que os números estão ficando maiores nessa equação, mas eles vão diminuir bastante agora, tá? Podem ficar de boa. Então, vai ficar 768
que agora eu vou acabar com as frações. Porque os números de cima sempre vão dar para dividir pelo de baixo, se você fez tudo certinho até então. 32 dividido por 4 dá 8. 8x. E aqui é 160 dividido por 8, que dá 20. 20x. Tá bom? Eu vou apagar essa minha continha aqui, que ela era para ser feita no rascunho, né? Como não tem muito espaço aqui, eu tenho que apagar. Vamos subir aqui, ó, para finalizar. Então, ó, aqui o que acontece? Eu tenho que organizar na equação letras de um lado e números do outro. Ó. Observe que o 768 e o 20x estão em posições erradas. Vamos inverter a posição de cada um deles aqui para ficar organizado. Então vai ficar o 20x está aqui, ó, ele não tem sinal positivo, vem para cá negativo. Vai ficar menos 20x mais 8x, tudo isso igual a 768, que também não tem sinal. Então se ele é positivo, muda de lado, fica negativo. Certo? Guilherme, olha o teu microfone aí, tá? Desativa aí, por favor. Então, ó, eu organizei. Na verdade, eu fiz uma troca, né, aqui de posição. O 20 veio para o 768 e ele foi para o outro lado. Tá? E o 8x continua aqui no meio. Ambos os números não tem sinal. Vou até indicar aqui. Quando não tem sinal é positivo. O 20 e o 768. Então, os dois números positivos mudaram de lugar. Ambos ficaram negativos. Foi por esse motivo, tá? Como agora eu tenho letras de um lado e números do outro, eu posso resolver o lado que ainda tem conta. Então aqui, ó, sinais diferentes, um é negativo, outro é positivo, então a conta é de menos, tá? 20 menos 8 dá 12, então vai ficar 12x. O maior é menos, né? Então fica bem negativo aqui. Tudo isso igual a 768, ok? E aí vocês vão fazer agora a parte da divisão. Vocês vão fazer 768 dividido por 12, tá? Então vai ficar, ó, os sinais continuam, tá? Ó, menos 768 e menos 12. E pode, professor, ficar assim? Pode. Só que agora na resposta vocês fazem isso, ó, menos com menos, mais. E vocês vão fazer a divisãozinha aí, 768 dividido por 12. Como tá sem espaço aqui para eu fazer a divisão, tá? Eu fiz aqui separado, rapidinho na calculadora, por questão de tempo também, tá? Que é igual a 64. Esse é o resultado do problema 5. Se vocês quiserem, eu posso daqui a pouco, em off, fazer a divisão para vocês verem, tá? Então, qual a capacidade do tanque de combustível, né? A pergunta era essa, determina a capacidade. Então, o tanque, ele tem, ó, 64 litros de combustível. Ok? Esse é o problema mais complicado que a gente vai trabalhar esse ano, tá certo? A pegada mais complicada é essa. Pior do que isso não fica. Tá? Carlos tinha certa quantia em dinheiro. Vamos lá, voltar. Problema 6. Carlos tinha certa quantia em dinheiro. Foi ao shopping e gastou 1/3 da quantia na compra de uma revista. Gastou 1/4 na compra de um CD. E ainda ficou com 25 reais. Qual era a quantia que Carlos possuía? O tracinho aqui que já estava, ficou, é justamente da pergunta, né? Então vamos lá, ó. A resolução. Quanto Carlos possuía? Então essa quantia de Carlos é X. E tudo que for relacionado à palavra quantia no problema, vai ser relacionado ao X, tá? Então Carlos tinha certa quantia, então ele tinha X. Aí ele foi ao shopping e gastou. Quando você fala gastou é menos, tá? Então ele tinha X, ó, menos 1/3 da quantia. 1/3, eu vou só repetir aqui do lado, ó. 1/3 é isso aqui, ó. Como é 1/3 da quantia, é 1/3 de X. Aí quando você tem um X aqui em cima, você pode escrever apenas o X, não precisa colocar o número 1. Fica X sobre 3, tá? Essa mesma ideia eu vou fazer nas próximas frações, que for 1 na parte de cima, tá? Então, ó, gastou 1/3 da quantia, X sobre 3, na compra de uma revista, e gastou de novo, ó, menos
um quarto da quantia. Então, um quarto de x. Vou fazer logo direto aqui, ó. X sobre 4. E ainda ficou com R$ 25. Então, ele tinha x, tirou esses dois gastos e ficou com 25. A montagem é essa, tá? Como é que eu resolvo isso? Vamos lá. Deixa eu mudar aqui para azul. Como eu tenho 3 e 4 aqui embaixo, eu tenho que tirar o 3 e o 4. Aí, para tirar, eu multiplico 3 vezes 4, 12. Vai todo mundo multiplicar por 12. Então, 12 vezes x, 12x. 12 vezes x. Aqui é tudo 12 vezes x, né? Então, 12x. Isso aqui é sobre 3. Agora vai ser 12 vezes x, 12x, só que sobre 4. E aqui a continha é 12 vezes 25, ok? 12 vezes 25 vai dar 250, não é isso aqui? Vezes 10, vai dar 300. Eu gosto de fazer assim, ó, para quem não entendeu, ó. 25 vezes 10, que é o 1 aqui, né? Dá 250. E 25 vezes 2, que dá 50. 250 mais 50 fechava os 300. Tá? É uma forma, digamos, de cabeça de fazer isso. Mas ninguém é obrigado a fazer assim, tá? Como aqui tá apertadinho, eu vou subir pra cá logo, tá? Então, ó, 12x. Aí vamos acabar com as frações, ó. Dividindo os números de cima, que são sempre maiores que os de baixo. 12 dividido para 3 dá 4, então fica 4x, menos 12 dividido por 4, que dá 3x. O x continua, tá? Tudo isso é igual a 300. Essa equação ela ficou muito bacaninha, porque tá tudo x de um lado e número do outro, né? Então é só resolver aqui, ó. 12 menos 4, 8. 8 menos 3, 5. 5x igual a 300. Filhinhos agora, que vocês já sabem o motivo. Não tem conta para fazer nenhum dos lados. E quando eu for dividir 300 por 5, ó, 30 dividido por 5 dá 6. E o zerinho que eu não usei eu devolvo. Então a quantia que Carlos possuía era R$60. Ele tinha R$60, gastou na revista e no CD e ainda sobrou 25, ok? Então, é isso aí. Tchauzinho para todo mundo. Próxima terça, a gente vai fazer a correção dessa atividade que foi postada agora o link, tá? Aguardo todos vocês e bote fé lá que vai dar tudo certo. Vocês vão conseguir fazer a boa atividade. Tchauzinho para todo mundo.